Pessoal, operação de matrizes aí. Vamos começar primeiro definindo adição e subtração de matriz, né? A adição e a subtração, na verdade, assim, a gente define a adição e com a ideia da matriz oposta, aí, consequentemente, a ideia de subtração também vai ser definida. Primeira coisa, você só tem como somar ou subtrair matrizes que são do mesmo tipo, ou seja, que tem a mesma quantidade de linha e de colunas, né? Então você não consegue fazer a operação de soma e de subtração com matrizes que têm quantidades diferentes de linha e coluna, né? A matriz A mais B, então, ela vai ser feita, por exemplo, somando-se elemento por elemento. Então, eu vou somar o primeiro elemento, o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A com o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz B, e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente faz. Soma-se elemento por elemento. As matrizes têm que ter a mesma ordem, a mesma quantidade de linha e de colunas, e o resultado também vai ter a mesma quantidade de linha e de coluna. A matriz, quando a gente faz a diferença A menos B, é isso que eu falei, ó. É a matriz A somada com o oposto da matriz B, né? Mas pode entender como a diferença das matrizes. Eu vou fazer um exemplo aí para vocês verem que é uma operação bem simples de ser feita. Então, vou fazer isso aqui, ó. Dada essa matriz A e B, vamos obter a soma e a diferença entre elas. Beleza. O que é fazer a matriz A mais a matriz B? A matriz A é uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas e três colunas. A matriz B também é 2 por 3. Então, como elas têm a mesma quantidade de linha e coluna, é possível fazer essa operação. E a resposta aqui também vai ser uma matriz 2 por 3. O primeiro elemento dessa matriz vai ser a soma do 3, que é o primeiro elemento aqui, com o primeiro elemento aqui. Então, soma elemento com elemento. Ó. 5 mais 3, né? Então 8. Aqui, ó, o próximo, menos 1 com 2. Né? Então, eu faço lá no canto, menos 1 mais 2 vai dar 1. Né? Faço o próximo, ó, 4 com menos 1. Aí, 4 com menos 1 vai dar 3. E você vai fazendo as contas aqui, ó, 2 mais 3, aqui você coloca lá 2 mais 3, aí vai dar 5, né? 6 com menos 2 vai dar 4. E o menos 5 com 0, menos 5 mais 0 vai dar menos 5. Então, essa seria a soma da matriz A com a matriz B. Então, a gente soma elemento com elemento. A gente vai somando elemento com elemento. E aí, por isso que a gente gera uma matriz com a mesma quantidade de linha e de coluna da matriz inicial. Beleza? Tá. Vamos pensar agora aqui na subtração. Vou fazer aqui agora o B menos A. Vamos lá, o B menos A. O B é a matriz aqui, ó. 5, 3, 2, menos 1 e 0. Isso é a matriz B. Você pode colocar assim, ó, menos, não tem problema não. Pode representar assim, ó, menos A. 3, menos 1, 4, 2, 6 e menos 5 aí, ó. Beleza? E aí, na verdade, o resultado aqui vai ser essa operação. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 menos 3. Aí dá 2, então aqui vai ser igual a 2. Eu faço, ó, 2 menos o menos 1. 2 menos o menos 1 vai ficar 2 mais 1. Então, aqui vai dar 3. Menos 1 menos 4, então menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. E assim por diante, ó. Então, 3 menos 2 vai dar 1. Aqui, ó, menos 2 menos 6, ó, então menos 2 com menos 6 é menos 8. 0 menos o menos 5, 0 menos o menos 5. Só tomar cuidado com essa questão do sinal negativo aqui, ó. Esse menos aqui troca o sinal de todo mundo que está aqui, ó. Então, menos com menos 5 fica mais 5. Então, fica 0 mais 5, que é menos com menos fica 0 mais 5, que é 5. Então, esse é o valor de B menos A. Então, essa é a adição e a subtração de matrizes aí, beleza? Tá, continuando aí. Algumas propriedades. Quando a gente fala propriedade da adição, também é propriedade, né, relativa aí à questão da subtração, pensando numa ideia de matriz oposta, tá? Então, suponhamos que seja uma matriz A, B e C do mesmo tipo, né? E aqui o zero uma matriz nula, né? Então, a gente tem a propriedade associativa. Se eu tenho A mais B mais C para fazer, né? Se eu tenho a soma de três matrizes para fazer, eu posso fazer A com B primeiro para depois fazer com C, ou posso fazer B com C primeiro para depois somar com A. Não importa a ordem, porque na verdade a soma de matriz acaba caindo sobre a soma de números.
né? E a associatividade funciona para números, então funciona para matrizes também. A comutatividade quer dizer que A mais B igual a B mais A, então em matriz a ordem também não vai importar para a soma, beleza? A existência do elemento que a gente chama de elemento neutro, né? Que aí no caso é a matriz nula, e o elemento oposto, que é o menos A. Na verdade, isso aqui é o seguinte, olha só, o elemento neutro. O que é o elemento neutro numa operação? Quando a gente está trabalhando com números, por exemplo, e a gente fala de adição, na adição, o número 0 ele é o elemento neutro na adição. Por quê? Porque se eu pegar qualquer número e somar com um elemento neutro, vai dar o próprio número. Então é isso aqui. Em matriz, né, se eu pegar qualquer matriz e somar com a matriz nula, vamos pensar que a matriz A é 2 por 3. A matriz nula é uma matriz 2 por 3, onde todos os elementos são iguais a zero, né? Se eu fizer essa soma aqui, a resposta vão ser os elementos de A. Então a gente fala que a matriz nula ela é o elemento neutro da adição aí de matrizes, certo? E a existência do elemento oposto, que é o menos A, de forma que quando eu somo uma matriz com o seu oposto, vai dar justamente a matriz nula aí, né? Beleza, vou falar mais aqui sobre multiplicação, né, de números por matriz. Então, quando você tem uma matriz A e um número qualquer, você multiplicar essa matriz por um número é multiplicar elemento por esse número. Por exemplo, o que vai ser o 2A? Então, eu vou pegar cada um dos números da matriz A e vou multiplicar por 2. Então, toda vez que eu tiver representado isso aqui, ó, uma matriz multiplicada por um número, o resultado final vai ser a multiplicação de todos os elementos dessa matriz por esse número. Então, como o número é 2, ó, 2 vezes 2 aqui ó, vai dar 4. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 5 é 10 e assim por diante. Então, multiplicar uma matriz por um número é multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse número. Equações matriciais aí, ó. A ideia de equação matricial eu vou explicar aqui dentro de um exemplo. Na verdade, é você resolver uma equação onde a incógnita aqui, né, o valor a ser procurado, é uma matriz, né? Então, é isso que a gente vai fazer, beleza? Então, aqui eu vou resolver esse exemplo aqui, ó. Vou limpar o quadro aqui e vou resolver esse exemplo aqui, ó. Quando a gente trabalha numericamente, então vou falar de números aqui primeiro. Quando a gente trabalha numericamente, vamos supor que você tem isso aqui, ó, situação aqui, ó, 2x mais 5 igual a 7. Né? Quando a gente vai resolver esse tipo de situação, para números, né, a gente usualmente fala assim, ó, o 5 tá somando, passa para cá subtraindo. A gente fala que 2x é igual a 7 menos 5. Beleza, matematicamente falando, isso aqui nem é verdade, não é isso que acontece, né? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, se eu tenho 2x mais 5 igual a 7, e eu quero sumir com esse 5, eu uso a ideia de operação inversa. A inversa da adição é a subtração. Então, se eu tenho 5 somando, eu subtraio 5 aqui e subtraio 5 aqui. Aí, esse 5 menos 5 vai dar 0, então dá 2x igual a 7 menos 5. Né? Só que aí para explicar isso, às vezes lá no ensino básico, o professor acha difícil, né? E aí ele usa um recurso didático, quer dizer que o número que está somando passa para o outro lado subtraindo, beleza? Então esse é um recurso didático que o professor usa, mas assim, a bem da verdade não é isso que acontece não. Então aqui ó, 7 menos 5, 2. Outro recurso didático que o professor às vezes usa, o número 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Matematicamente falando, não é isso que acontece. Não tem nada disso, porque parece mágica, né? O número está de um lado, soma e aparece do outro. Não. Na verdade, 2x igual a 2. Se eu quero sumir com esse 2 daqui, eu aplico a operação inversa. Como esse número está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu divido por 2 aqui, e como é igual, também tem que dividir por 2 do lado de lá. Aí, esse cancela com esse, fica x igual a 2 sobre 2. Aí a gente fala que o 2 que estava multiplicando passou dividindo, né? Mas não é isso que acontece na verdade. Isso é um recurso didático que o professor utiliza. Então o 2 passou dividindo para cá, né? Aí ficou 2 dividido por 2. A gente pode usar esse mesmo recurso para trabalhar a operação de matrizes, né? Então, por exemplo, aqui, ó,
2 vezes x mais 3a é igual a b. Então, você pode pensar assim, ó, 2 vezes x é igual a b, o 3a vai passar aqui, eu vou colocar ele como menos 3a aqui. Você pode usar isso aqui, né? Esse 2 que está aqui vai passar dividindo, ó, x é igual a b menos 3a sobre 2. Na hora de fazer isso aqui, você faz assim, ó, esse sobre 2 você coloca como 1/2 vezes o b menos 3a. Ó. Então, a gente faz assim. O único cuidado que a gente tem que ter com matriz é que daqui a pouco a gente vai ver a operação de matrizes, multiplicação. Né? Então, por exemplo, A vezes B igual a C. Aí a pessoa não pode falar que A é igual a C dividido por B, não. Aí isso aqui não existe, não. Né? Esse recurso didático não existe para matriz, não. Uma matriz que está multiplicando passar para lá dividindo. Isso não existe, não. Quando você tem um número, então esse x aqui representa uma matriz. Ó. Você tem um número multiplicando ela. Você pode até usar esse recurso didático e pensar que o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Não tem problema não. Aí você inclusive coloca ele aqui como meio. Ó. Porque esse 2 é um número, B e A são matrizes. Então você coloca como meio aqui. Quer dizer que o resultado final eu vou multiplicar por meio. Esse 2 aqui de baixo é a mesma coisa que meio. Mas jamais você, quando tiver multiplicação de matriz, pega uma matriz e passa para cá dividindo. Isso não existe. Né? Não existe divisão de matriz nem não. Beleza? Então tá. Então vamos resolver esse exercício aqui então. Então vou pensar nessa perspectiva. Primeira coisa, como aqui é adição e subtração, a matriz X vai ter a mesma ordem, né, da matriz A e B. Então, você pode fazer o seguinte, a primeira forma de fazer isso aqui é você pensar que a matriz X ela vai ser uma matriz 2 por 2 também. Né? Porque a matriz A é 2 por 2, a matriz B é 2 por 2. Então, aqui a soma e subtração dá sempre o mesmo resultado. Então, a matriz X é uma matriz 2 por 2. Eu vou colocar a letra aqui, ó, A, B, C e D. Então, a primeira forma de você resolver isso aqui é você fazer o seguinte, é substituir as matrizes na equação. Então, ficaria 2 vezes x, aí ó, esse x aqui eu vou trocar por A, B, C e D, né? Mais, aqui ó, mais 3 vezes A, mais 3 vezes a matriz A. Quem é a matriz A? Menos 1, 2, 4 e 3, que é a matriz A aqui, ó. Igual a matriz B. Então, igual a matriz B, que é essa aqui, ó. Então, vou igualar a matriz B, e a matriz B vai ser, ó, 3, 4, menos 2 e 5. E aí, resolve aqui, ó. Multiplicando aqui, vai ficar, ó, 2 vezes essa matriz aqui, vai ficar 2A, 2B, 2C e 2D. Multiplicando essa matriz por 3 aqui, ó, vai ficar menos 3, 3 vezes menos 1, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12 e 3 vezes 3 é 9. Ó. Igual a essa matriz aqui que é 3, 4, menos 2 e 5. Né? Aí ó, eu resolvo agora termo por termo aqui. Ó. Então quer dizer que se eu somar 2A com o menos 3, a resposta tem que ser 3. Então 2A menos 3 tem que ser igual a 3. Então, aqui vai ficar 2A, esse menos 3 passa para cá 3, 3 mais 3 é 6, então A igual a 3. Aqui, ó, 2B mais o 6 tem que ser igual a 4. Então, 2B igual, o 6 passa para cá menos 6, 4 menos 6 é menos 2, o B igual, 2 passa dividindo, menos 2 dividido por 2, menos 1. Aqui, ó, 2C mais 12 igual a menos 2. 12 passa para cá, menos 12, então fica menos 12 com menos 2 dá menos 14. O C igual, passo o 2 dividindo, menos 14 dividido por 2, menos 7. E por último aqui, ó, 2D, só arredar um pouco para cá, ó, 2D, que é esse último termo aqui, 2D mais, porque aqui é mais, 9 igual a 5. Então, 2D igual, o 9 passa para cá, menos 9. 5 menos 9 dá menos 4. Então, D igual a menos 2. Então, aqui a matriz X que a gente está procurando, ela vai ser isso aqui. Ó. Ela vai ser o 3, o B dela vale menos 1, aqui ó, menos 1. O C dela vale menos 7.
e o D vale menos 2. Então, esse é o resultado que a gente encontra para essa matriz aí, ó. Beleza? Vou até colocar ela aqui só para a gente fazer da outra forma que eu falei. Ó. Então, x é igual a 3, menos 7, menos 1 e menos 2. Então, essa é uma forma de fazer. Como eu disse, a outra forma de fazer isso aí é pensar isso aqui como uma operação aqui, ó. 2x mais 3a igual a b. Então, ó, 2x é igual a b, esse 3a passa para cá como menos 3a, né? E x é igual, esse 2 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, quando for colocar ele, coloca como 1/2 vezes b menos 3a. Então, isso aqui é uma outra forma de fazer também, né? Sempre lembrando que você só não pode pegar uma matriz que está multiplicando e passar essa matriz dividindo. Um número está multiplicando, você pode colocar ele do outro lado dividindo, isso não tem problema não. Então, olha só qual que seria o valor da matriz x. Então, a matriz x seria igual o número meio, tá aqui, vezes, aí eu vou colocar um parênteses, eu vou colocar a matriz b lá dentro, a matriz b é essa aqui, então 3, 4, menos 2 e 5, então aqui é a matriz b, menos 3 vezes A. Vou pegar a matriz A e multiplicar por 3, ó. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes 3 aqui, ó, é 9. Então, isso aqui é a matriz 3A, certo? Observa que o menos eu deixei do lado de fora. Esse menos aqui, ó. Eu deixei do lado de fora e só coloquei o 3A. O 3A é essa matriz aqui, ó. A matriz B é essa matriz aqui, ó. E o meio, esse cara aqui, ó. Então, o x vai ser igual a meio vezes. Aí eu vou fazer a operação aqui agora, ó. 3 menos o menos 3. Menos o menos 3 vai dar mais 3. 3 mais 3 vai dar 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 menos 12 vai dar menos 14. 5 menos 9 vai dar menos 4, certo? Beleza, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as operações aqui, ó. Então, a matriz x é igual. Então, eu vou multiplicar por meio. O que é multiplicar por meio? É dividir cada termo por 2. Meio vezes 6 é 6 dividido por 2, que é 3. Menos 2 vezes meio é menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Menos 14 vezes meio vai dar menos 7. Menos 4 vezes meio vai dar menos 2. Então, observa que a matriz x que eu encontrei aqui, ó, é a mesma matriz x que eu tinha encontrado aqui em cima, a resposta. Ó. A resposta que eu tinha encontrado é a mesma que eu encontrei. Então, você pode fazer das duas formas, né? Você pode tentar isolar a matriz que você está procurando quando isso for possível, né? Sem cometer o erro de pensar assim, se tiver uma multiplicação, por exemplo, assim, ó, matriz A vezes a matriz x, você não pode passar a matriz A para o outro lado dividindo. Quando for número multiplicando, você pode passar para o outro lado dividindo sim, igual eu fiz aqui. Ó. O 2 passou para cá como 1 sobre 2. Né? E também tem a opção de você observar qual que é a ordem da matriz x e desenvolver as contas aí. Beleza?